Ah, tá, já tá aberta para a rede. Bom, então tá, como eu estava falando, a gente vai gravar essa aula aqui e já vai deixar ela disponível. Antes eu estava gravando via YouTube. No YouTube ele tem uma série de procedimentos para gravação, muito lento, muito demorado. Eu vou ver se com essa plataforma aqui ele fica mais rápido no processo para mim poder disponibilizar ele com mais velocidade para vocês. E vocês vão ver que quando eu gravo pelo YouTube, eu deixo uma câmera de vídeo parada e aí o que está na tela aqui fica muito complicado, tá? Então depois aqui eu consigo já fazer a alternância entre eu falando e o que está sendo projetado. Aí fica mais simples para depois vocês acompanharem. Como eu estava dizendo, quero ver se eu consigo fazer isso para as próximas aulas, por um motivo que me aconteceu, tá? Eu não tenho problema nenhum, eu realmente tenho disponibilidade assim de final de semana. Minha esposa bate em mim de vez em quando eu tudo de novo aí nesse teu WhatsApp. Mas aí a colega, nossa amiga, né, perguntou bastante e poderia ter perguntado dentro do grupo, que daí as dúvidas poderiam ter sido respondidas para os demais colegas. Alguma coisa do que ela perguntou eu até repassei para dentro do grupo. E aí eu senti o seguinte, opa, só um pouquinho. Isso aqui, se tivesse um vídeo pré-gravado, né, da aula normal, aí vocês conseguiriam ter. Claro que eu não vou disponibilizar isso aberto, eu vou disponibilizar sempre dentro de um grupo que vai ser o grupo da turma. Então, por isso que eu vou perguntar novamente quem não está no grupo do WhatsApp para falar com o pessoal e se colocar lá dentro do grupo, me dá o número, eu coloco vocês para dentro do grupo, tá? Que daí fica mais simples para mim disponibilizar alguma coisa e vocês terem como acompanhar. Ok? Então, o que eu vou trabalhar agora hoje? O conceito de passivo, a gente finalizou ele e trabalhamos ele no final e ficou dentro daquele mesmo material de passivo. A segunda parte dele falava sobre o patrimônio líquido. Então, se a gente já viu um elemento, eu vou fazendo direto aqui e vocês vão ver o que vamos acontecer. Tá? Ó, a gente viu um primeiro elemento do passivo, tá? Quando a gente trabalha a lógica do balanço patrimonial, o que a gente vê? Primeira coisa, tá? Nós temos... Cadê minha caneta? Aqui. Tá? Se você pegar o balanço, tá? Vou pegar ali o balanço bonitinho, como a gente está trabalhando. Então, tu tem lá a estrutura onde você tem, de um lado, o ativo, e a gente coloca o ativo, do outro lado, o passivo, e não é um subgrupo, tá? A gente não trabalha com a lógica de subgrupo. O patrimônio líquido, se você pegar a teoria, ela vai dizer o seguinte, o que é patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele... Deixa eu só me acertar aqui com a... Aí, agora sim. Tá? O patrimônio líquido, ele nada mais é do que uma diferença entre o que você tem entre ativos e passivos. Essa é a lógica que está lá dentro do CPC. Ele vai falar que o patrimônio líquido é uma conta diferencial. O que é uma conta diferencial? Ela faz a diferença entre o total do ativo e o total de passivo. Residual, um valor residual. Tá? Então, se eu trabalhar com essa lógica de valor residual, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Esse é o primeiro elemento que a gente tem assim como uma métrica para se fazer. E aí, se a gente começa a olhar lá o CPC, começa a olhar as instruções do CFC, você vai ver que ele fala também na lógica de que o patrimônio líquido, ele representa aquilo que sobraria para o sócio caso a empresa liquidasse todos os seus ativos e passivos. Né? Então, poderia trabalhar com a lógica de ativos líquidos. Então, eu pego todos os meus ativos, pago todos os passivos, o que sobra é o que pertence aos sócios. Porém, e aí é que vem os poréns, né, da teoria,
Se a gente se lembrar quando eu estava trabalhando lá no CPC, o que eu mostrei para vocês lá do CPC? Que o balanço patrimonial, como ele é feito, ele não serve para identificar o valor da empresa. Se ele não serve para identificar o valor da empresa, como é que eu posso dizer que o que sobra, se eu pegar todos os ativos da empresa como estão registrados, com a metodologia que ele está sendo registrado, com base na teoria de mensuração de valor de entrada, retirar todos os passivos que também são registrados com base na teoria de valor de entrada, ou seja, eu não vou considerar as dívidas futuras lá dentro do passivo, né, os valores que ainda não foram gerados. Sempre a gente está trabalhando com tudo que já aconteceu, tanto em ativo quanto passivo. Um dos elementos do conceito é que o fato gerador já tenha ocorrido, ou seja, o fato que dá origem ao ativo e o fato que dá origem ao passivo já ocorreu, ok? E aí, se eu fizer um menos o outro, o que sobra é do proprietário. Vamos só pensar em uma continha aqui para vocês verem. Estoque. O dono do negócio vai lá e compra um produto para ele revender. Aí ele paga 10 por esse produto. Está registrado no ativo por 10. Quanto é que está registrado no passivo? Se ele não pagou nada, está registrado também por 10. Então, ele comprou por 10, não pagou nada e ficou um passivo de 10 e um ativo de 10. Ou seja, se ele ir lá e pagar o fornecedor, zerou. Mas é assim que funciona na cabeça do proprietário da empresa? Quanto vale o estoque para um proprietário? Vale o valor de entrada ou vale o valor que ele pretende vender? Pois é. Então, o que acontece? O valor da empresa, ele nunca vai ser dado pelo valor que o cara investiu para comprar os ativos. Porque ele espera que com aqueles ativos ele ganhe muito mais. Então, o valor da empresa sempre está na projeção que o proprietário faz para o futuro. Quanto é que ele quer vender esse estoque? Ele vai vender, em vez de 10, vai vender por 25. Então, ele tem uma diferença de 15. Porque se ele vender o estoque por 25, ele recebe 25 no caixa dele, paga os 10 que ele deve para o fornecedor, sobrou os 15, que é o que ele quer receber de volta. Tá? Então, se trabalhar com essa lógica de que o patrimônio líquido é o que sobra para o sócio, opa, só um pouquinho, está errado. Tá? Então, por isso que a gente começou a estudar um pouco não, né? Se estudou muito melhor a lógica. Num primeiro movimento, a gente faz ser o valor residual, né, essa diferença, para poder fechar os blocos. Por quê? Porque trabalha com uma outra dinâmica, trabalha com uma outra métrica. Qual que é a métrica que trabalha? Trabalha assim, ó. Se você pegar o teu ativo, pegar o passivo e o patrimônio líquido, o que a gente está mostrando aqui? Desculpa, isso é inteiro. Que aqui eu tenho origens de recursos, então são as origens que você tem. Passivo, origens de capitais de terceiros. Ativos, origens de capitais próprios. Então, as origens, elas têm que ser exatamente iguais das aplicações de recursos. Aí é onde está a igualdade. O ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido, por quê? Porque aplicações têm que ser exatamente iguais às origens. E aí a gente diz o seguinte, ó, as aplicações são todos os recursos à disposição da entidade, do qual a gente espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade, desde que resultantes de eventos passados, certo? E as origens seriam do quê? Capitais de terceiros, que são as nossas obrigações, as nossas dívidas, né? Então, se as nossas obrigações e as nossas dívidas é o passivo que a empresa tem, a empresa deve para alguém isso, então ela vai ter que pagar, né? E de capitais próprios. E aí é onde vem a lógica do valor residual. Por que é residual? Porque se eu pegar as minhas aplicações, os meus ativos, eu primeiro tenho que pagar as minhas dívidas, porque eu não posso me eximir da dívida. Eu não posso simplesmente seguinte, eu vou vender os ativos e eu vou botar tudo para tudo dinheiro do sócio. Não, por quê? Porque ele deve alguma coisa e ele não pode
se eximir da dívida, ele tem que pagar a dívida, tá ok? Aí sim, depois que ele vender todas, realizar todas as aplicações, pagar todos os seus passivos, o que sobrar é do proprietário, tá? Porém, quando é que isso vai acontecer? Quando é que ele vai vender todas as aplicações e pagar todos os passivos? Tem um momento. Quando é que alguém vende tudo que tem lá na empresa, quita todas as dívidas? Quando vai fechar a empresa. Então, só vai existir isso quando a empresa for ser fechada. Mas aí eu não estou falando de contabilidade, Nilson, porque não tem um pressuposto básico que dizia que era da continuidade? Pois é. Entenderam por que eu não posso dizer que isso aqui é o valor do negócio? Porque se a empresa está em continuidade, em que momento é que eu vou fazer essa equação ocorrer? Em momento algum. Eu jamais vou zerar todos os ativos, vender tudo e pagar todos os passivos. Eu estou em continuidade, eu sempre vou estar assumindo novas dívidas e tendo novos ativos e tendo novos passivos, e essa minha situação de capital próprio vai ter um aumento ou não, tá? Então a lógica é em cima disso. Aqui de capital próprio é que a gente tem que identificar, ó. Tem recursos que vêm do sócio, que é aquele que o sócio pega do seu bolso, da sua pessoa física, sócio, e coloca para dentro do negócio. E tem o que vem da operação. Ou seja, do lucro que a empresa dá e não retira. Se eu pegar todas as receitas que eu gerei a partir do uso dos ativos, menos todas as despesas que eu tive para usar ele e para poder pagar esses passivos, vai me sobrar a diferença residual entre os ativos que eu tenho e o resultado que eu obtive a partir dos ativos que eu tenho, né? Essa diferença, ela vai vir das operações da empresa, a lógica dela fazer acontecer o negócio dela, e vai gerar, então, o resultado que a gente está esperando que seja lucro. Por que se espera que seja lucro mesmo? Vamos para o conceito de ativo, do qual se esperam que fluam futuros benefícios econômicos. Então, claro que eu quero ter lucro. O que é um benefício econômico? Isso aqui valer mais que isso aqui. Eu consegui, a partir das minhas origens, gerar incremento dentro desse processo. Gerar uma coisa maior. Tá ok? E aí a gente começa a ter que olhar o que é esse tal de patrimônio líquido aqui. Por quê? Porque dependendo de como a gente estiver olhando a empresa, né, a gente vai identificar o patrimônio líquido de uma maneira um pouco diferente. Ok? Então, existe o que a gente chama de teoria dominante, que é a que tem por trás do CPC, né, que é a teoria da entidade, a gente vai passar por elas depois, e existem outras teorias que vão dar suporte para vocês tomarem decisões ou explicar um pouco melhor essa lógica de patrimônio líquido em outros tipos de empresas, em outros segmentos de negócio. Tá? Então, a lógica inicial é essa. Vamos dar uma olhada lá na nossa transparência. Tá? Então, vamos lá para o material. Então, tá ali, ó, patrimônio líquido. Deixa eu abrir aqui para vocês enxergarem. Por enquanto, vocês não estão vendo nada. Só eu estou vendo. Ok? Então, olha só. Quando a gente fala que o patrimônio líquido ele depende da avaliação e mensuração de ativos e passivos, o que é essa lógica? Como eu estou falando com um valor residual, se eu avaliar corretamente ativos e passivos, eles vão ter um valor residual. Por isso que eu não posso pegar e avaliar alguns itens por valor de entrada e outros itens por valor de saída. Porque senão o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer um valor residual se eu tenho ativos avaliados a valor de compra, passivos avaliados a valor de saída, ou então pegar o meu fornecedor e dizer o seguinte, ó, eu deixo lá no meu fornecedor 10
porque 10 é o valor que eu paguei pelo produto quando eu comprei. Mas eu vou avaliar o meu estoque pelo valor de venda, então eu já vou avaliar o meu estoque a 20. Aí eu estou comparando como? Como é que eu vou comparar banana com maçã? Como é que eu vou comparar um valor a valor de entrada com outro a valor de saída? Então, se no fornecedor, que é a obrigação, eu vou botar o valor de 10 para um estoque, que é o valor que eu tenho na hora da compra, porque foi a dívida que eu fiquei, para o meu ativo, eu não posso avaliar o meu ativo a valor de saída, como alguns empresários gostariam de avaliar, né? Qual é a vantagem de eu colocar um ativo maior? De eu dizer que o meu estoque, em vez de 10, ele vale 20. Vocês já pensaram nisso? Por que o empresário, se eu falar para ele assim, quanto vale o teu estoque? Ele vai me dizer o valor de venda. E realmente, para ele vale aquilo. Alguns um pouquinho mais espertos vão fazer a diferença entre o valor de venda e o custo e vão dizer o quanto ele vai ter de lucro, tá? Mas por que ele gostaria de avaliar a mais, botar mais valor lá? Fica mais bonito para o investidor. Pô, tem um monte de estoque, caramba. Né? Tá bem cheio, tá grandão. Só que quando é que ele vai ter o lucro? Só no momento futuro. Só no momento futuro. Então, olha por que aquele negócio que a gente fala de que tanto o ativo quanto o passivo, ele depende do fato gerador já ter ocorrido. Eu sei que eu vou vender por 20, eu sou o dono dessa empresa, eu sei que eu vou vender por 20. Por que eu não posso já reconhecer por 20? Porque quando você vender lá no futuro, aí a gente reconhece o teu ganho lá no futuro. Duas coisas vão pegar aí. Primeiro, para poder ficar dentro do conceito de ativo, de que o fato gerador já ocorreu. E segundo, porque eu espero vender por 20. Eu não tenho convicção que eu vou vender por 20. Eu posso vender por 25, como eu posso vender por 15. Então, o que vai acontecer lá no futuro? O futuro é que vai dizer, certo? Outra coisa que é importante, eu já vou fazer o link para a nossa próxima parte da matéria, que é justamente quando a gente vai olhar esse processo do lucro. A quem pertence o lucro? Quem é o dono do lucro? Num primeiro movimento, dependendo da teoria que a gente estiver usando, a empresa. Ela é a dona do lucro. Vocês vão ver que não obrigatoriamente isso, pode por outra teoria sim. Mas o lucro, ele faz parte de uma medida de desempenho. Então, alguém usou os ativos da empresa para, a partir do uso dos ativos da empresa, gerar receitas e gerar despesas e teve lucro. Quem? Ah, bom, eu só posso saber quando efetivamente acontecer a venda, quando efetivamente acontecer o processo. Digamos que eu sou o proprietário do negócio, mas eu não sou o gestor do negócio, certo? Eu contrato um gerente, eu contrato um diretor, eu contrato alguém para fazer. E aí ele bota lá que ele tem estoque para vender pelos próximos 180 dias, ok? E ele já lança lá o resultado, já pudesse lançar pelo valor de lucro que ele pretenderia ter, certo? Só que nesses 180 dias ele resolve morrer. E aí o que acontece? Aí assumiu um outro no lugar dele. Aí quanto é que é o lucro desse outro? Zero, porque o lucro eu já registrei todo no cara que morreu. Aí ele pode ter todo o ativo lá na empresa, fazer todo o processo de venda, só que ele não tem mais lucro. Por isso que eu só posso reconhecer receita no período onde ela efetivamente acontece. Porque eu não sei quem vai ser o responsável pela geração da receita. E eu tenho que dizer o seguinte, eu quero medir o desempenho de quem? Da empresa? Não! Eu quero medir o desempenho do responsável pelo lucro na empresa, que é um gestor. O lucro não vem da empresa, ele acontece dentro da empresa, mas ele é de responsabilidade de uma pessoa, que nesse caso é um gestor. Tá? Então a gente vai trabalhar isso no nosso próximo movimento. Então, quando eu falo aqui de lucro das operações, eu só posso saber o quanto isso acontece, eu só posso saber dessa origem das operações à medida que essa origem for acontecendo, ou seja, à medida que as operações ocorrerem dentro da empresa. Então eu não posso reconhecer lá dentro do ativo alguma coisa que ainda não ocorreu. Porque na hora de eu dizer de quem foi o desempenho, eu vou estar errando. E o que é nosso objetivo mesmo? Prestar informações úteis a quem? Ao usuário. Mas vai ser útil para esse usuário saber que eu não sei quanto é que ele gerou de resultado,
porque eu misturei as gestões quando eu fiz esse tipo de análise antecipada. Então, aí é onde tem a lógica de que eu só posso reconhecer à medida que for acontecendo. Mas isso a gente vai aprofundar melhor a partir dos próximos encontros, quando a gente for trabalhar receita e despesa, que são medidas de desempenho. Agora, só para focar para vocês, para mostrar isso. Ó. Dentro do patrimônio líquido, as teorias elas vão estar ligadas a isso. A como é que eu reconheço essa origem? Essa origem que está vindo, ela é uma origem de capital próprio? Ok. Ela é uma origem de terceiros, está lá no passivo. Se ela é uma origem de capital próprio, que tipo de empresa é essa? Para mim saber que tipo de reconhecimento eu vou fazer. Ok? Então, olha só. A primeira teoria que a gente vai trabalhar é a teoria do proprietário. O que é a teoria do proprietário? O patrimônio pertence ao dono do negócio. Tá? Então, pertence ao dono da empresa. Assim como todos os seus ativos e todos os seus passivos. Isso é o que o meu sogro dizia. Meu sogro tinha um supermercado e eu ia lá e chegava para ele, tá, meu sogro, faltou arroz. Aí a cozinheira, o apartamento dele era em cima do supermercado, a cozinheira descia, pegava 1 quilo de arroz na prateleira, subia e ia fazer arroz, né? Porque ele tinha que comer arroz no meio-dia. Né? Aí eu, tá aí, não vai registrar? É tudo meu. Tá errado? Vamos lá, vamos bem seriamente. Pensando seriamente. Tá errado o cara pensar que ele é o dono do mercado. Certo? O arroz que está ali é dele. E a cozinheira precisou de arroz, o que ela fez? Pegou o arroz. E quem é que vai consumir o arroz? Ele. Ponto. Ah, mas aí ele não passou no caixa, não registrou. Meu, tanto faz, cara. Lá no final das contas, aquele dinheiro não vai entrar, mas ele vai ter que pagar o fornecedor. No caixa vai sobrar o quê? O que realmente iria sobrar. Né? Então, tá errado o cara pensar assim, eu tô com o meu carro aqui, tô só com o cartão de crédito da empresa e tenho que abastecer o combustível. Passa ali, deu azar, porque tanto faz, meu amigo, é o mesmo bolso. Vou botar aqui, tanto faz de quem é, eu vou pagar isso aí, minhas contas eu tiro todas de dentro da empresa para pagar. Não está errado ele pensar assim. Não está errado. Por quê? Porque ele é o proprietário. E eu posso trabalhar com uma teoria de patrimônio líquido dizendo exatamente isso, teoria do proprietário. Pensa numa empresa individual, onde sempre tudo que acontecer é responsabilidade dele e vai ser ele que vai ter que ser o responsabilizado nisso. Esqueçam a forma jurídica. Te lembra a essência sobre a forma? Não me interessa que forma jurídica, interessa a essência do negócio. Ah, não, mas a minha empresa é uma limitada. É eu e a minha mãe. A minha mãe tem 0,5%, porque tinha que botar ali para ser limitada, né? Mas é eu e minha mãe, né? Ok. Na essência, é uma empresa individual. Então, na cabeça dele, está errado ele pensar que tudo é dele? Não, não está errado. Também, tá? Então, não vai estar errado isso aí. Tá? Por quê? Porque faz parte do processo. Claro que daí a gente vem para os nossos países latinos, onde a gente tem uma formatação jurídica um pouco diferente, e aí a gente tem que analisar a forma jurídica, fica muito difícil eu aplicar a teoria do proprietário. Na prática, quando eu vou sentar com um dono de uma pequena empresa, né, eu gerencio com a cabeça dele, e a cabeça dele pensa exatamente assim. Então, o que eu faço? Quanto é que tu tem hoje? Pega toda a tua dívida que tu tem e desconta do que tu tem ali para receber, meu amigo, isso é o que tu tem. Fica simples na cabeça dele entender isso aí, tá? E eu não vou desconstituir isso. Pensem agora aqui no nosso país que eu tenho 95% das empresas, micro e pequenas empresas, e provavelmente se vocês forem abrir uma empresa de contabilidade para vocês, vocês vão trabalhar com proprietários de empresa que são exatamente esse tipo aqui. O cara tem uma microempresa que é ele e a mulher, mas para ele é tudo a mesma coisa, ele é que manda, ele é que faz, a mulher que manda, a mulher que faz. Na cabeça deles, aquilo ali é só deles e deu. Não interessa o que acontecer. Mas eu estou pagando a faculdade do filho, mas eu estou pagando a despesa do carro. Tanto faz na cabeça dele. Juridicamente, nós como contadores vamos ter que elaborar isso de uma maneira um pouquinho mais adequada para não ter problema fiscal. Agora, gerencialmente, não vai acontecer. Ele vai misturar, sim, todas as contas.
E aí a gente aprende durante a vida inteira que não pode misturar, e a gente fica torturando o dono da empresa, porque isso não pode, porque isso não dá. Ele não vai mexer na cabeça dele. Entende? Sabendo disso, o que a gente faz enquanto contador? Trabalha com ele assim e diz o seguinte, só que legalmente eu preciso fazer assim, tá? Ó, eu vou constituir uma continha aqui de adiantamento de prolabore, eu vou fazer alguma coisa aqui, tu só me indica, tu só me anota aqui o que é, para mim já lançar certo. Mas não fica dizendo para ele que não pode, porque na cabeça dele, pode. E aí alguém vai vir questionar você, como é que você se defende juridicamente? Teoria do proprietário. Aí tu vai lá para o juiz e mostra, ó, pela teoria do proprietário, eu sei que juridicamente ele é uma limitada com 0,5%, assim. Porém, realmente, ele foi lá e pagou as contas da pessoa física pelo caixa da empresa. Mas isso não é fraude a credor, porque na mentalidade dele é a teoria do proprietário, ele confunde tudo. Claro que tem um risco disso, que é o quê? Que é o juiz também depois querer confundir o patrimônio da física com a jurídica, misturar tudo no mesmo bolo e fazer o cara querer pagar tudo. Ok? E é isso só que vocês têm que explicar para ele. Então, se o cara não aceita muito, tu explica para ele os dois lados. Olha, realmente, não tem problema nenhum. Porém, vamos pensar que nem o juiz? E se o juiz também chegar aqui e dizer o seguinte, ok, a tua empresa era limitada. Então, tu podia realmente constituir a dívida e limitar o teu endividamento até o capital social da empresa. Então, a tua empresa tem 100 mil de capital, então realmente você poderia arcar com dívida só até 100 mil, porque juridicamente é isso, mas tu pagava todas as contas da pessoa física dentro do CNPJ da empresa. Então, quer dizer que tu misturou. E à medida que tu mistura, o juiz também pode dizer o seguinte, bom, já que ele sangrava a empresa por um lado, agora ele tem que absorver as dívidas dessa empresa também. Porque a empresa não era obrigada a pagar as dívidas da pessoa física dele. Ok? Aí o cara pode começar a querer entender, opa, não posso pensar só assim. Mas na cabeça dele, no primeiro momento, está assim, tá? Só para a gente entender. Ok? A teoria dominante aqui no Brasil não, a teoria dominante pelo CPC, tá? É a teoria da entidade. O que diz a teoria da entidade? O patrimônio dos acionistas não se confunde com o patrimônio líquido da entidade. Dono e empresa são duas pessoas separadas. Esse é o princípio da entidade. Eu não confundo patrimônio, eu tenho segregação patrimonial, eu tenho autonomia patrimonial. Né? São patrimônios distintos pelo conceito de patrimônio, bens, direitos e obrigações distintos, bens, direitos e obrigações que têm características qualitativas e quantitativas, bens, direitos e obrigações que têm autonomia, que têm segregação. Isso é o que tinha que ter sido respondido na questão de patrimônio, tá? Só para vocês entenderem. Segregação, aspectos qualitativos e quantitativos, autonomia patrimonial, que são um conjunto de bens, direitos e obrigações. Né? Então, se é isso que diz a teoria da entidade, né, o que a gente está mostrando? Aí sim, aí a equação da teoria do proprietário, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Isso aqui é a teoria do proprietário. Né? Agora, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, é a teoria da entidade. Bom, é só mudar de lado ali, deu igual, Nilson. Isso, um é uma teoria, o outro é outra teoria. Né? Então, eu tenho a teoria da entidade dizendo que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. A teoria do proprietário, tá lá, ó, diz que ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Tá ok? Ou igual que a do proprietário. O que interfere, o que mexe agora quando eu mudo para a teoria da entidade? Agora vamos lá. De quem é o lucro? Agora sim é da entidade. Agora é da entidade. No primeiro, o lucro é de quem? Do proprietário. O lucro é do proprietário. Porque a gente se confunde tudo mesmo. Aqui já não. Aqui, na entidade, o lucro pertence em primeiro lugar à entidade. Os acionistas ou cotistas vão definir o que eles vão fazer com o lucro. Aí tem muito mais controle sobre a movimentação do lucro. Como é que eu distribuo esse lucro?
Como é que eu posso jogar qualquer despesa ali dentro? Não. Aí não pode nenhuma mesmo. Aquela história assim, pá, mas eu só estou pagando o combustível do carro e eu uso o carro para a empresa. Mas você usa o carro para a empresa e esse carro está alocado para a tua empresa, a empresa tem um contrato que ela aluga o teu carro para ela poder usar esse carro? Não. Então tem um problema aí. Está misturando patrimônios, não pode. Isso é distribuição disfarçada de lucro. Tá? Ah, bom, a gente vai... Agora olha como a legislação tributária é mais cruel ainda. Ok? Nós vamos fazer o seguinte, vou dar vale refeição para o meu funcionário. Aí eu dou um ticket de R$20 para o funcionário. E aí eu começo a pagar as minhas despesas de alimentação, porque eu sou o dono do negócio, então eu vou pegar as minhas despesas de alimentação e vou tirar todas elas aqui de dentro da empresa, né? E aí as minhas despesas de alimentação básicas, sabe? Assim, vamos comer uma jantinha hoje, R$250, né? Vamos fazer um almoço amanhã, assim, né? R$150, né? E aí eu vou tirando isso tudo de dentro da empresa. A legislação tributária vai dizer que isso aí é o quê? Distribuição disfarçada de lucro. Porque você não pode pagar despesas de alimentação para um proprietário de empresa diferente daquilo que ele gasta normalmente com qualquer outro funcionário do negócio. Então ele poderia ter ali, ó, tudo bem, me dá um vale-refeição para mim também, me dá um cartãozinho para mim que eu gasto no meu cartão. Perfeito, não tem problema nenhum. Agora ele começar a encostar nota de 100, 200, 300, 400 reais de alimentação, porque a alimentação eu pago para o funcionário e pago para mim também. Tem que ser equitativo, porque isso não é uma distribuição diferenciada, distribuição disfarçada de lucro. Fiscalmente tem um pepino, ele vai glosar isso aí, você vai pagar imposto de renda. Por quê? Porque a despesa de alimentação é dedutível para fins de imposto de renda, desde que mantendo um padrão, né, um regramento. Não quer dizer, senhores, que o funcionário de nível de diretoria não possa ter um vale-refeição de valor um pouquinho diferente do funcionário de fábrica, tá? Isso não é isso que a legislação diz. Diz assim, ó, tem um valor X e está atribuído e está determinado. Ok, esse valor vai jogar ali para dentro. Tá? Mas o problema maior não está aí. O problema maior está no acionista minoritário. Digamos que a gente monta uma empresa aqui. Tá? Eu fico com 51%, vocês com 49%. Ok? E aí, no final do semestre, a gente distribui os lucros. Certo? Quando dá lucro, vocês têm direito a receber 49% do lucro e eu recebo 51% do lucro. Ok? Beleza. Aí, como eu tenho 51%, eu digo o seguinte, as despesas do diretor financeiro, que sou eu, vão ser pagas pela empresa. E aí, eu saio fazendo os meus gastos de alimentação, combustível, manutenção de carro, tudo bonitinho. Chega no final, quanto deu de lucro? Ah, não deu lucro, senhores. Não deu lucro. Infelizmente, não deu lucro. E aí o acionista minoritário diz o quê? Ah, tá. Muito bem, esperamos para o outro ano para ter distribuição de lucro. E eu com as minhas despesas todas pagas, melhores restaurantes, melhores viagens, desfrutando do lucro, porque se eu tivesse recebido pelo salário normal, tudo bonitinho, de mercado, iria ter lucro empresa e eu ter que abrir mão de 41% para entregar para os outros acionistas. É isso que o legislador está protegendo, é isso que a teoria da entidade protege. Tá? Protege sempre o minoritário. Por isso não dá para misturar. Por isso que quando a gente monta uma empresa, a gente tem que estabelecer prolabore para os proprietários e para quem trabalha lá dentro. O que é prolabore? Prolabore é o salário de quem trabalha. Quanto é o valor de prolabore? É um salário normal de mercado. Não pode ser diferente disso. Então, se eu vou ser o cara que vai ser o tesoureiro da empresa, o caixa, quanto é que paga para um cara de caixa? Ah, R$1.500, R$1.800. É isso o prolabore. Cara, mas é meu filho, eu quero pagar 4.000 para ele. Não pode. Não pode. Distribuição disfarçada de lucro está prejudicando os demais sócios. Porque vai que o outro filho, que também é sócio, não está trabalhando lá dentro. Ah, não, mas ele trabalha, ele tem direito a salário. 4.000? Não, salário é 1.800. Que daí, o que acontece? Dá lucro, e do lucro, eu, que sou filho e sócio também, porém não trabalho, eu recebo um percentual do lucro. Agora, se vocês estão se pagando 50.000 de salário por mês, o que sobra de lucro para mim que não trabalha ali dentro? Nada. Tá? Então, entende o que é a importância da teoria da entidade quando a gente trabalha com patrimônio líquido?
Por quê? Porque daí vai ficar aqui dentro do patrimônio líquido realmente o lucro da empresa. Se eu começar a misturar os patrimônios, pegar o patrimônio do sócio e jogar para dentro, ou as despesas do sócio e jogar para dentro, não vai ir para dentro da empresa ou para dentro das origens aqui, o que efetivamente é o lucro da empresa. Ok? Até aqui tranquilos? Beleza. Não se preocupe. Não se preocupe que isso é mais comum do que você imagina. Tá? Por quê? Voltando ali, ó, porque a maior parte desses caras trabalha com a métrica na cabeça dele, que ele é o proprietário, ele é o dono, e na cabeça dele é isso que ele está pensando. Uhum. Pois é. Porque ele coloca tudo, tipo, ele é só ele empresa. Só que, sei lá, ele tem tipo umas filiais que, tipo, o nome de uma empresa, presta serviços tudo entre si. Ele paga tudo, os funcionários, tudo das outras empresas. Se os funcionários estiverem registrados na empresa dele e esses funcionários prestarem serviço para outra empresa e a receita entrar por ali, show de bola. Se não, não está correto. Né? Pois é. Pagam, né, as faculdades dos filhos, os carros. Por isso que eu disse, trabalha com a métrica na cabeça dele de que ele é o proprietário e o dinheiro é dele, é todo dele, não importa com isso, tá? Aí é onde você pode usar aquele argumento que eu te falei ali no início, tá? De começar a trabalhar com aquele argumento. Tudo bem. Da mesma maneira que você acha que pode colocar tudo para dentro, um juiz do trabalho, ele vai vir aqui, vai pegar essas despesas tu vai lançar as despesas ali. Faculdade. Mas de quem é essa faculdade? É do filho do proprietário. Ok. Então, se eu sou advogado da outra parte, observem. Se eu sou o perito da outra parte, observem o quão importante é para vocês enquanto contadores, tá? Porque vocês podem ser peritos. Se você for o perito assistente da parte que está demandando e que se sentiu prejudicada, peçam isso. Peçam para abrir todas as despesas de combustível, alimentação e educação, que são normalmente as despesas que os caras jogam errado. E vão no princípio da entidade. Ó, ele não podia fazer isso aqui. Então, quer dizer que ele demandou um prejuízo para essa empresa e, pelo fato de dar prejuízo, não conseguiu me pagar. Então, que o juiz alcance o patrimônio da pessoa física para ele me pagar, uma vez que ele beneficiou a pessoa física e não podia. E usem esse negócio, ó, ele confundiu teoria do proprietário com teoria da entidade. Bota argumento judicial. Então, aí bota assim, ó, já que ele confundiu teoria do proprietário, que se use, então, juridicamente, não mais o aspecto legal de uma empresa limitada, mas sim o aspecto teórico da teoria de proprietário, onde empresa e dono são partes do mesmo conjunto patrimonial e os patrimônios se confundem, e use o patrimônio da física para me pagar. Imagina que lindo fazer uma defesa em cima disso e você ser o perito e botar ali, ó, me dá 5% aí da ação. Tá? É para os dois lados, senhores. Nós somos contadores dos dois lados. Certo? Por isso a nossa responsabilidade enquanto contador, de que você não pode usar o que você viu ou fez quando está trabalhando com o cliente, você não pode usar isso, não pode fornecer essa informação de jeito nenhum, a menos que em juízo por obrigação judicial, porque daí você não vai mentir. Ele contabilizava, aí vai vir a pergunta do perito da outra parte, né? Ele contabilizava nas suas empresas as despesas de uso exclusivo pessoal, e você como contador vai ter que dizer o quê? Sim, eu fazia essa contabilização. Aí eu vou ser bonzinho com vocês e faço a segunda pergunta. Você avisava, o contador avisava para o proprietário que ele estava confundindo a teoria do proprietário com a teoria da entidade?
Aí você vai ter que dizer o quê? Sim. Se você disser não, você é conivente com o processo e você pode ser responsabilidade. Você vai estar dizendo sim. Então, como é que você comprova que disse que isso aí para ele? Aí é onde nós, contadores, temos que nos resguardar. Faça por escrito. Faça por escrito e pede o ok dele. Ah, o cara se negou a fazer. Então, eu me nego a fazer a contabilidade desse jeito. Eu faço, cara, não tem problema nenhum. Eu tô te mandando aqui só para mostrar assim, ó, tu tá ciente disso, né? Tá ok? Então, assina aqui para mim. Ok? Tu tá ciente que eu não posso fazer isso? Ok? Então, assina aqui para mim. Por quê? Eu estou fazendo, tu está ciente disso, tu está confundindo duas teorias e isso pode dar impacto para ti lá no futuro. E aí eu, em juízo, vou ter que argumentar, o juiz vai me perguntar, eu vou dizer que sim, e vou puxar minha planilha e vou dizer o seguinte, ó, coloque nos autos do processo que ele sabia disso. Tirei a minha responsabilidade técnica enquanto contador. Porque, não, mas o senhor é responsável técnico, não deveria ter lançado. Como não? Eu usei a teoria do proprietário. Legalmente, o que acontece? Bom, agora ele que vai... As consequências vão recair sobre a empresa. Só que a empresa estava avisada. A empresa estava avisada. Então, qual é a teoria dominante mesmo que a gente está fazendo pelo CPC? Teoria da entidade. Essa é a teoria dominante. Todo o CPC, todo o regramento que a gente está olhando, ele está feito com base nessa teoria. Te lembra lá no início que eu disse, olha, a gente tem a teoria, tem a doutrina e tem a prática. A gente faz a prática em cima de uma doutrina. A doutrina, ela é com base numa teoria. A teoria da entidade escreve o CPC. E se eu usar a teoria do proprietário, a contabilização não vai ser de acordo com o CPC. Né? Ela vai estar fora daquilo ali. Então, aí eu tenho um erro técnico enquanto contador. Porque eu não posso, enquanto contador, fazer isso. Mas, em última instância, eu estou me defendendo do problema. Tá ok? Então, hoje, a gente diz que a teoria da identidade ela é muito mais aplicada à sociedade por ações, porque nessa é simples, é bem claro o processo. Depois do CPC e com o CFC vindo e fazendo todo o regramento a partir do CPC, ela é aplicada de geral, tá? Ela é aplicada para as empresas de um modo geral. Quer dizer que eu não posso aplicar nada da teoria do proprietário para aquelas EPP, micro e pequena empresa? Não, vamos pegar uma MEI que hoje, juridicamente, eu não tenho um suporte que me obrigue a uma MEI fazer contabilidade, tem que ter escrituração contábil. Hoje eu não tenho suporte jurídico que diz isso, tá? Por quê? Porque é uma empresa que surge por um aspecto tributário. Na legislação societária, na legislação, ela não aparece essa modalidade ali ainda, tá? Não tem efeito lá. Então, ok, vou fazer aquilo ali, um registro. Bom, mas aí o cara não faz contabilidade. Faz um livro caixa para ele, bota tudo ali dentro do livro caixa e o cara tem o controle de entradas e saídas. Pronto, ajudei o cara. Tá? Aí a teoria do proprietário. Mas, na faculdade aqui, tudo que vocês forem fazer profissionalmente, teoria vigente, teoria da entidade. Ok? Próxima teoria que tem é a teoria dos fundos. O que é a teoria dos fundos? Ela se aplica muito mais a empresas do terceiro setor. Hoje a gente está falando muito de empresas do terceiro setor, empresas sem fins lucrativos, empresas governamentais, tá? Então, a gente trabalha com essa lógica de teoria dos fundos. Qual é a diferença se a gente for olhar aqui com relação a isso? Eu não tenho essa lógica de origens e aplicações de recursos. Eu tenho fundos e aplicações. Então, os fundos vêm de qualquer lugar, né? E aí, eu não tenho receita nessa empresa. Como é que entra dinheiro numa empresa sem fins lucrativos? Ela recebe doações. Doações. Ela não vende produtos para a partir da venda de produtos. Não, ela recebe doações. Então, ela não tem lucro. Ela tem despesas e as doações. O que se parte do pressuposto? Que a empresa vai buscar fundos suficientes para serem fontes para as suas aplicações. Se não tem fundo suficiente, não faz aplicação. Ela só pode aplicar o que ela tem. Essa é a diferença.
Então, eu estou programando fazer um evento que vai reunir vai atender 500 pessoas. Aí eu consegui recursos e fundos para atender 250. O meu evento vai atender 500? Não, ele vai atender as 250 que eu tenho fundos para fazer isso. Então, a gente não pode, um cara que trabalha numa entidade sem fins lucrativos, ele não pode lançar um evento, assumir dívidas para fazer esse evento no potencial que ele quer, tá? Para depois ver se ele consegue doações suficientes para o evento. Isso é uma irresponsabilidade. E é isso que a gente trabalha em cima dos processos das empresas. De primeiro irem buscar os fundos. Não consegui fundo suficiente. Não sai o evento. Não sai o evento. Né? E aí se faz toda a métrica de como montar isso. A contabilidade faz o quê? Registra isso. Registra as obrigações nesse grupo de fontes, registra as aplicações, no que a gente tecnicamente chama de ativos, né? Pode continuar chamando ativos e passivos? Pode. Não existe nenhuma restrição quanto a isso. Mas quando a gente vai fazer prestação de contas, é fundos e aplicações. Quando a gente vai fazer demonstração do resultado, é o quê? São as entradas ali, as doações e as saídas e as despesas que a gente tem com o evento. E aí me gera uma sobra ou uma falta de caixa. Pode acontecer de faltar caixa numa aplicação? Pode. Imagina, eu tenho 4 eventos que eu estou rodando na paralela. Para um deles, eu consegui 1.000 de fundos e gastei 800. Para o outro, eu consegui 800 de fundos e gastei 900. Então, eu vou conseguir fazer os 2 eventos. Por quê? Porque a empresa em si conseguiu fontes suficientes. Só que tem que deslocar de uma coisa para outra. Que é o problema da contabilidade governamental. Para vocês entenderem assim, agora vocês vão fazer depois contabilidade pública, tá? Ou contabilidade governamental. Isto? Que seja, digamos, mensalmente, a receber ou anualmente fixa? De quem? Do governo? Não, nem todas elas são governamentais. Eu tenho empresas sem fins lucrativos que não são governamentais. PUC, Unicinos, aliás, quase todas as faculdades de Porto Alegre, com exceção da Unifim, que é a única que tem fins lucrativos. Eu fiz referente a amigos, Ok, aí sim. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí é o seguinte, ó, existe um orçamento. Isto, vem um orçamento, e aí você tem uma verba ou uma dotação orçamentária. Eu vou trabalhar com os termos, não interessa aqui pra gente, vocês vão ver esses termos bem direitinho lá em contabilidade pública, tá? Contabilidade governamental. Então, existe uma dotação orçamentária e você vai gastar dentro da dotação. Você não pode gastar mais do que isso. Tá? Não pode gastar mais. Não totalmente. Esse é o erro do cara que está na área pública. Ele recebe uma dotação, ele tem que gastar. Não, ele não pode gastar mais do que aquilo. Eles aproveitam para gastar por quê? Porque eles sabem que no próximo ano, esse é o erro nosso enquanto país, tá? Se ele não consome 100% do recurso, vem menos no próximo ano. Não vem nem a mesma dotação que ele tinha. Vem menos do que ele tinha antes. Então, o cara gasta de qualquer jeito. Tanto que um monte de empresas se valendo disso, nessa época do ano, começam a procurar tudo que é tipo de empresa governamental para ver se tem dotação sobrando. O que está sobrando? Vamos dar um jeito de gastar. E aí faz o gasto de qualquer jeito e o ano que vem eu presto o serviço. Por quê? Deixa empenhado, né? Aí tem todo o processo técnico, tá? Eu fui oficial do Exército, então eu trabalhava justamente com isso. Eu tinha dotação, tinha que fazer. Mas e se faltar, eu posso pedir suplementação de verba? Pode. Pode. Eu trabalhava na área de alimentação, eu não posso deixar soldado sem comida. Então, faltou dinheiro. O que eu faço? Peço suplementação de verba. Vai vir ou não? Normalmente vem, porque daí vem fundo emergencial, vem um monte de outras coisas, tá? Então, essa parte trabalha com isso. Eu não posso gastar mais do que a fonte que eu tenho. Não posso ir além disso. Isso, para um agente público, tá? É muito complicado. Para um ordenador de despesa fazer isso, ele assume o risco muito grande, porque o responsável é ele na pessoa física, tá? Da mesma forma, as empresas sem fins lucrativos. Veja o que aconteceu com a Ubra. Um monte de problema que ela teve quando ela perde
a característica de entidade sem fins lucrativos e passa a dever um imposto. Por que ela perdeu a característica? Porque ela fez coisas que não poderiam ser feitas por empresas sem fins lucrativos. Por que a empresa tem benefício fiscal? A empresa sem fins lucrativos tem benefício fiscal. Então, eu não posso me usar da forma jurídica, entidade sem fins lucrativos, para trazer uma possibilidade mercadológica melhor, então me situar melhor dentro do mercado. E pagar salários que não são justificáveis. Tu não pode pagar 150 mil reais mensais para um cara que é diretor de uma instituição que normalmente o mercado paga 20, 25, 30. Entende? Tu não pode fazer isso. Ah, bom, mas isso aí pode. A legislação diz que sim. Né? Pode botar o salário que quiser. Mas aí tu não está tirando fora do objetivo da empresa? É isso que tem que analisar. Tá? Então, teoria dos fundos trabalha com essa métrica aí. Tá ok? A próxima que tem, que é a teoria de comando, ela serve mais para a parte de controle econômico. Tá? Então, a gente não trabalha com uma lógica de patrimônio líquido aqui empresarial. Tá? A teoria de comando ela está muito mais ligada quando vocês forem fazer contabilidade gerencial, para vocês conseguirem separar, segregar bem direitinho por responsabilidade de gestor. Então, eu segrego todos os patrimônios, todos os ativos e todos os passivos de uma entidade, de uma unidade geradora de despesa, e para fins de prestar informação, né, eu presto informação por essa parcela do patrimônio que é movimentada por um administrador específico. Informação interna. Informação interna. Tá? Te lembra que aqui a disciplina teoria da contabilidade eu atuo em todas as áreas, tá? Então, eu não vou me estressar aqui com como isso vai ir para fora, porque não vai ser mostrado para fora. Mas eu segrego e digo, olha, esse cara aqui conseguiu aumentar o patrimônio líquido. Como é que aumenta o patrimônio líquido? Ou por aporte dos sócios ou pela operação. Quando eu vou para a teoria de comando, eu não tenho aporte de recursos de sócios, é só pelas operações. Quem é o responsável pela operação? Um gestor profissional. Ele é que gerencia aquela parcela do patrimônio. Ele é o responsável por isso. E eu deleguei para ele, inclusive, a atribuição de comprar e vender os ativos, de identificar qual é o tipo de ativo que ele tem ali dentro. Isso sim acontece muito nas grandes corporações, tá? Eu tenho um CEO de uma unidade e ele é o responsável por fazer aquilo ali funcionar. E aí eu tenho uma segregação. Via de regra, isso aí também está atrelado à empresa jurídica e a gente tem uma facilidade de ver isso. Mas a teoria de comando ela me serve para quando eu quero quebrar as unidades e reduzir os tamanhos de negócio. Tipo, eu quero uma filial só. Eu vou segregar entre os gerentes das filiais e vou fazer tudo isoladinho para ele. Eu vou trabalhar com a mesma métrica. O que sobrou é a teoria de comando. O que sobrou é o patrimônio líquido daquela unidade. Né? E aí depois eu somo todos esses para ter o da empresa como um todo. Tranquilos? Bom, aqui para mostrar para vocês como é que trabalha essa métrica de manutenção do PL, como é que faz. Isso tudo tem no CPC, porque como eu falei para vocês, existe uma teoria dominante, que é a teoria da entidade, e nas teorias de patrimônio líquido, uma das métricas que se tem é que esse patrimônio líquido ele tem que manter o seu poder aquisitivo. Tá? Pega a teoria da entidade e ele vai mostrar isso. Olha, quanto vale o patrimônio líquido pela teoria da entidade? Tanto. Como é que ele se perpetua ao longo do tempo? Aí vai dar origem a duas coisas que vocês vão estudar, tá? Se já não estudaram. Que é a parte de reservas de capitais. Por que eu constituo uma reserva de capital para manter a operação? Então, reserva de lucros. O que é isso? 20% do lucro, 5% do lucro da empresa vai ser retido anualmente até atingir 20% do lucro vai ser retido anualmente até atingir 5% do PL. Isso é a lei. A lei fala isso por quê? Para manutenção do poder aquisitivo do patrimônio. Tá? Eu não posso simplesmente sangrar, tirar todo o lucro de dentro da empresa. Um pedaço dele tem que ficar dentro da empresa justamente para esse patrimônio conseguir se perpetuar. Tá? Então, existem duas coisas que se fazem, são duas teorias, tá? Com relação ao patrimônio líquido. Tá? Uma que trabalha com essa lógica de ajustar os valores, tá? Que faz tudo, que é a dominante.
e que é a que está lá dentro do CPC. Né? Então, eu faço essas métricas aqui de identificar qual é a parte de retorno. Nisso aí também, vocês vão ver que eu tenho direitos de pagar juros sobre o capital próprio. Já ouviram falar disso? Empresas de lucro real, que o dono da empresa deixa o patrimônio parado, ele tem direito anualmente sacar de dentro da empresa juros sobre esse valor que ele deixou parado dentro da empresa. Então, tem uma legislação específica disso, isso é dedutível para fins de imposto de renda, o pessoal recebe na pessoa física, líquido, livre de imposto, e isso não é distribuição de lucro, tá? Ele não é encaixado como distribuição de lucro. É os juros que você tem direito de receber por ter deixado o patrimônio parado lá dentro, tá? A segunda teoria que trabalha com essa métrica aí de patrimônio líquido é uma teoria que a gente não utiliza, ela não é dominante, mas ela obrigatoriamente está lá dentro do CPC, por um aspecto técnico. Imagina só, quando se montou essa métrica de fazer o CPC funcionar, de ter uma norma padronizada para fins mundiais, nem todos os países adotam a mesma teoria básica. Então, existiam teorias, a contabilidade se presta a isso, a ter mais de uma teoria que está funcionando, tá? E nesse processo de ter algumas teorias alguns países que não iriam adotar o CPC, porque a teoria de PL era diferente da teoria que ele utilizava, o que o CPC fez? Incluiu dentro da norma as duas teorias de patrimônio líquido. A dominante é essa que eu apliquei para vocês, onde você trabalha com uma métrica de o patrimônio se manter no seu valor regulado, e a outra trabalha com as lógicas de manutenção física do patrimônio líquido. Ou seja, eu tenho um monte de métricas que a gente pode adotar. Só para vocês terem uma ideia, antes de ter esse processo todo, na Rússia, tinha uma norma que para você fazer uma provisão, então aqui a gente faz provisão de férias, certo? O dono da empresa guarda o dinheiro numa conta bancária da provisão de férias? O dinheiro é dele? Tecnicamente não, né? Ele cobrou a mais no produto que ele vendeu porque ele tem que pagar as férias do funcionário. Então, o dinheiro das férias é do funcionário. Só que ele pega esse dinheiro, bota no giro dele, né? Compra produto, vende produto, paga o fornecedor. Ele trabalha com o dinheiro que tecnicamente é do funcionário, porque o funcionário trabalhou e ele gerou pelo trabalho dele o recurso suficiente para pagar suas férias. Só que ele só vai receber isso quando ele sair de férias, pela legislação. Na Rússia, se você quiser fazer qualquer tipo de provisão, você tem que pegar o valor que você provisionar e depositar numa conta do governo. O governo gera o dinheiro. Como é o fundo de garantia aqui? O fundo de garantia é da empresa? Não, o fundo de garantia é do empregado, é do funcionário. E o funcionário pega esse dinheiro? Não, o governo gerencia. Quantos bilhões, trilhões tem ali? Muito dinheiro. Tá? Então, a Rússia faz isso também. Então, pela teoria de patrimônio, isso não daria para ser feito. Não tem essa obrigatoriedade. Está ali dentro das aplicações. As origens estão aqui, as aplicações estão lá. Onde é que está? Eu não tenho uma obrigatoriedade de vincular. Né? Quando eu crio obrigatoriedades, é porque eu tenho umas teorias um pouco diferentes por trás. Tá ok? Então, patrimônio líquido basicamente é isso. Continuem com aquela métrica de que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, porque essa é a teoria dominante, que é a teoria da entidade, porém sabendo que existem outras teorias e que vocês podem, em algum momento da vida de vocês, né, ainda justificar alguma coisa que vocês fazem com isso. Não estou aqui dizendo para vocês que vocês podem cometer erros legais ou técnicos, tá? Estou dizendo que quando vocês forem conversar com um proprietário e ele falar isso para vocês, você entenda ele, né? Só que daí tem que explicar o porquê, o porquê dessa diferença. Aí mostra as duas teorias para ele. Olha, realmente você não está errado. Só que nós estamos no Brasil. Se você ir para os Estados Unidos, faz assim que não tem problema. Porque lá tanto faz onde é que está o patrimônio, se está dentro da tua empresa ou não. A menos que tu seja uma sociedade anônima nos Estados Unidos. Que daí sim, qual é a vantagem da sociedade anônima nos Estados Unidos? Paga menos imposto que na pessoa física. Né? Para vocês terem uma ideia assim, ó, na pessoa física, aqui, os caras dizem que aqui no Brasil a gente paga mais imposto. No global não, tá? O proprietário da empresa no global paga menos imposto aqui no Brasil.
a pessoa jurídica no Brasil paga mais imposto que a pessoa jurídica nos Estados Unidos. Porém, o lucro distribuído para os sócios vem isento de imposto, porque já pagou lá na pessoa jurídica, né? Então, eu pago 35% de imposto no lucro lá na pessoa física, na pessoa jurídica, e vem isento para mim. Não importa o valor. Pô, vamos distribuir um bilhão para os sócios, são 330 milhões para cada um. Quanto ele vai pagar de imposto sobre isso aí? 0. Por quê? Porque 1 bilhão foi lucro. Então ele paga 0 de imposto. Nos Estados Unidos, quanto é que a pessoa física paga? Por grandes somas, aí é grandes fortunas, 50%. Mike Tyson dava um soco num cara, derrubava o cara, botava 10 milhões no bolso. 5 milhões para ele, 5 milhões de imposto. Né? Jogador de futebol americano, pô, o cara fechou um contrato, 30 milhões de dólares. Ok, 50% imposto. Imposto, não tem. Aí o que esses caras fazem normalmente? O direito de uso de imagem, eles vendem direito de uso de imagem, isso eles normalmente têm uma empresa sociedade anônima, que daí vai pagar o imposto da empresa sociedade anônima. E aí o patrimônio é da empresa. Ok? Nos Estados Unidos, o cara que é dono de uma empresa sociedade anônima, se ele começar a realmente vender ações da empresa dele, ele pode ser destituído do cargo de principal gestor da empresa? Olhem o filme da Microsoft, lá da Apple, que vocês vão ver que os caras tiram de dentro da empresa. Não queremos mais você como principal gestor, tu não serve mais, vai que agora nós vamos tocar a empresa. Mas eu que criei a empresa, eu que fiz tudo. Mas a gente aconselho e o conselho achou que não é bom e você está fora. E está fora. Tá? E é assim que funciona. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Então, sempre que vocês forem falar de qualquer coisa que misture conceito contábil com conceito tributário, cuidem muito de onde vocês estão falando, tá? Então aqui, por isso que eu falo, teoria do proprietário é um conceito contábil. Serve para mim entender a maneira como o proprietário da empresa está pensando, que é o meu cliente, e eu não vou ficar brigando com ele e dando porrada nele. Eu só vou ter que alertar ele sobre os problemas legais que tem. Uma vez alertado, o risco, e devidamente registrado, o risco é dele, ele pode assumir o risco pela empresa dele. Tá? Toda empresa, ela trabalha com essa métrica de risco. Tá ok? Bom, eu estou encerrando aqui a gravação.